Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai dar uma olhada em um conjunto de fontes que tratam de uma situação bastante tensa no Brasil. Estamos falando de alegações de censura, o papel do judiciário, especificamente do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e, bom, como os Estados Unidos poderiam reagir a isso tudo. Exato. É um cenário complexo. Sim. O material que a gente analisou traz relatos que vêm desde 2019 sobre o que estão sendo chamadas de violações da liberdade de expressão e também do devido processo legal no Brasil. Algumas fontes são bem fortes, dizem que é uma das piores restrições desse tipo nas Américas, sabe? É pesado. E mencionam até um apelo feito por congressistas e jornalistas brasileiros lá para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH. Isso, que é parte da UEA. E esse apelo teve apoio da ADF International, uma organização de direitos humanos. Eles buscaram uma intervenção mesmo. E olha, um ponto central nessas discussões todas é, de fato, a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Publicações como a America's Quarterly ou o jornal Gazeta do Povo, por exemplo, elas repercutem análises, de acadêmicos, editoriais, que apontam por uma concentração de poder nas mãos dele e falam de investigações que estariam, assim, esticando os limites da lei, sem muitos precedentes claros. E tem exemplos concretos disso nas fontes? Tem sim. Há relatos de jornalistas, comentaristas como Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Guilherme Fiuza, que tiveram contas em redes sociais suspensas, sabe? Sei. E não só isso, passaportes cancelados, até bens congelados. São medidas que os críticos dizem ser perseguição política, por causa das opiniões deles. E essa percepção chegou lá fora, né? Você mencionou a audiência no Congresso americano. Exatamente. O nome da audiência já diz muito. Brasil. Uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito. Foi bem direto. E o que saiu de lá? Bom, o congressista Chris Smith falou em evidências generalizadas de censura, de perseguição. Ele pediu que a HCDH interviesse, mencionando abusos da autoridade judicial. Entendi. Isso tudo então levanta a questão. Tá, e os Estados Unidos? O que eles podem fazer ou qual seria o papel deles nisso? É aí que entra a tal da lei Magnitsky Global, certo? Correto. Essa lei é uma ferramenta que o governo americano tem. Ela autoriza o presidente dos Estados Unidos a impor sanções. Sanções tipo? Sanções econômicas, como congelar bens que a pessoa tenha sob jurisdição americana, e também proibições de visto, impedir a entrada nos Estados Unidos. E isso contra estrangeiros que sejam considerados responsáveis por graves violações de direitos humanos ou atos de corrupção significativa. Ah, e inclui especificamente quem expõe atividades ilegais de governos. Inclui sim, ou quem defende direitos humanos de forma geral. A lei é implementada por uma ordem executiva, a 13.818. E, veja bem, não é só uma lei no papel. O Congressional Research Service, que é o órgão de pesquisa do Congresso americano, o CRS, eles apontam que essa lei já foi usada bastante, contra mais de 245 indivíduos e umas 310 entidades em mais de 50 países. Nossa, bastante gente. Quem administra isso são os departamentos do Tesouro e de Estado. Certo, mas falando especificamente do caso do ministro Moraes, já tem alguma movimentação nos Estados Unidos para usar essa lei contra ele? Olha, as fontes indicam que sim. Figuras políticas importantes lá, como o congressista McCormick e o senador Marco Rubio, pediram publicamente de forma explícita sanções Magnitsky contra o ministro Moraes. E qual a acusação deles? A acusação é de usar o judiciário como arma política, sabe? De atacar a democracia brasileira com essas ações. O Rubio chegou a dizer que viu uma forte possibilidade de as sanções acontecerem mesmo. Entendi. Há uma pressão política, então. Mas, na prática, como funciona? O Congresso americano pode obrigar o presidente a aplicar essas sanções? Não exatamente obrigar. O Congresso tem um papel importante de fiscalização e de pressionar, Líderes de comitês específicos podem pedir formalmente que o governo, o executivo, determine se uma pessoa cometeu atos que justificam sanção. E aí eles pedem para o governo dizer se pretende agir, geralmente dá um prazo, tipo 120 dias, para ter uma resposta. Mas o presidente pode dizer não? Pode, e já aconteceu.
Análises do próprio CRS e até do Parlamento Europeu sobre leis parecidas mostram isso. Presidentes anteriores, como Obama e Trump, já se recusaram a impor sanções mesmo com pressão do Congresso. Eles alegam prerrogativas constitucionais, separação de poderes. Ah, tipo no caso do príncipe saudita? Exato. O caso do Mohammed bin Salman, depois do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Houve muita pressão do Congresso para sancioná-lo, mas o governo Trump não o fez. Faz sentido essa tensão entre os poderes. Mas e a própria Lei Magnitsky? Ela não é controversa, não gera críticas? Com certeza gera. Uma das fontes que a gente viu, um blog jurídico, levanta um ponto bem relevante. Argumenta que a Lei Magnitsky é, no fundo, uma lei doméstica americana, mas com efeitos fora dos Estados Unidos, extraterritoriais. E qual o problema disso? Bom, o argumento é que isso poderia violar um princípio fundamental do direito internacional, o da não intervenção nos assuntos internos de outros países. Isso está na Carta da ONU, na Carta da OEA. Entendi. Então, o Brasil poderia, teoricamente, contestar? Poderia. Seja em cortes americanas, talvez, ou até em fóruns internacionais, dependendo de acordos bilaterais e tal. E outra fonte, o site Eyes on Brasil, também aponta um risco mais pragmático. Sancionar uma autoridade do STF, como um ministro, poderia criar uma tensão diplomática muito grande entre Brasil e eu. Além de prejudicar a imagem internacional do Brasil, imagino. Exatamente. Poderia ter um efeito negativo na reputação do país. Bom, então, para a gente amarrar aqui, o quadro que as fontes pintam é, de um lado, alegações bem sérias sobre liberdade de expressão, sobre ações judiciais no Brasil, e do outro lado, uma mobilização nos Estados Unidos para usar uma ferramenta legal poderosa, que é a Lei Magnitsky, como uma possível resposta a isso. Precisamente. E aí você tem um choque, né? De um lado, a busca por responsabilizar indivíduos por supostas violações de direitos humanos, usando o mecanismo de um país específico, e do outro, princípios muito importantes do direito internacional, como a soberania dos países, a não intervenção dos assuntos internos. É um equilíbrio bem delicado. É verdade, com consequências que podem ser bem significativas, né? Sem dúvida. Fica então, talvez, uma reflexão para quem nos ouve. Qual é o limite, né? Até onde ferramentas como a Lei Magnitsky, criadas por um país, podem ou devem ser usadas para intervir no sistema judiciário de outro, mesmo que seja com a justificativa nobre de defender direitos humanos? E claro, quais são os riscos, os efeitos colaterais, talvez até inesperados, que esse tipo de ação pode gerar? Tanto para as relações internacionais quanto para a própria estabilidade democrática dos países envolvidos. É algo para se pensar.